Então, eu vou dar uns informezinhos antes de passar para essa última parte, tá? E já agradeço vocês pela paciência e disponibilidade de estarem aqui hoje. Espero realmente que esteja sendo interessante, né? Porque a gente sabe que é cansativo, né? Assim, ter uma aula concentrada, mas faz mais sentido do que a gente ficar aplicando essa aula em vários dias, né? Então, só alguns informes, tá? Com relação ao curso que a gente está tendo agora. Lembrem de fazer as atividades obrigatórias. São 3 atividades. Hoje vocês já estão cumprindo uma, né? Que é assistir a aula. O pessoal de casa também, a gente está anotando ali a chamada, o nome de quem está assistindo online. E aí, quem não assistiu online, óbvio, não está ouvindo o que eu estou falando, mas tem a gravação ainda que pode assistir depois. Então, a presença na aula é uma atividade obrigatória, tá? A segunda atividade obrigatória que, em teoria, fechou ontem, né? Que a Paula mencionou, mas vamos ver lá como é que está a adesão. Era naquele primeiro fórum de apresentação lá, né? Que a gente pediu para vocês se apresentarem. Uma coisa rápida, curta, até porque a gente exige que todo laboratório tenha pelo menos uma pessoa que tenha feito esse curso em algum momento da vida. Porque isso, é aqui que vocês vão ter informação um pouco mais detalhada de como fazer o gerenciamento dos resíduos. Então, esse fórum de apresentação serve tanto para a gente ter uma noção do público que está vindo assistir o curso, mas também quais são os laboratórios que têm pessoas que estão sendo formadas na parte dos resíduos para continuar a ter essa via de mão dupla, né, que a gente coleta, mas que vocês também têm que saber fazer todo o gerenciamento. E aí a outra atividade obrigatória, que é que vocês agora já vão estar aptos a fazer, né, sei lá, se alguém talvez já até tenha feito, que é aquele questionário que vai ter lá, que é obrigatório também, vocês têm 2 chances de responder o questionário, e aí tendo nota mínima 6 já está ok para aprovação no curso. São questões bem de boas, né, Paula? A gente não complicou a vida de vocês, acho que vai ser bem tranquilo responder, tá? Esses eram os informes sobre o curso de agora. O outro informe que eu queria passar, que o pessoal ali no chat começou a me perguntar, a gente já está aberta as inscrições, eu mandei lá pelo Moodle, né, para os próximos 2 cursos, que é a continuação desses, que é o de infectantes e o de químicos. As inscrições estão abertas até dia 23, que é quarta-feira da semana que vem, tá? Por que a gente botou as inscrições dos 2 agora? Porque a gente sabe que se de repente deixasse para fazer a inscrição dos químicos depois, acaba esquecendo, perdendo a data, enfim. Então, os 2 cursos estão com as inscrições abertas, o próximo na sequência de infectantes e o outro é de químicos, tá? Vocês podem se inscrever ou nos 2 ou só em um. Vai do que vocês precisam e tem interesse, enfim. O pessoal ali no chat estava dizendo que não estava conseguindo fazer a inscrição no curso de químicos, tá? Deu algum problema na hora de eu criar a inscrição ali no curso de químicos e eu não estou sabendo resolver. Mas, assim, eu vou abrir um fórum no Moodle, não prometo que hoje, mas talvez amanhã. Eu vou abrir um fórum ali no Moodle, então se alguém acha que por alguma motivo a sua inscrição não deu certo no curso de químicos, aí vai botar lá no fórum o seu nome, aí a gente consegue fazer a inscrição manual de vocês, tá? Para quem quiser o curso de químicos, se der algum problema para se inscrever pela Inscrições UFSC, eu vou abrir um fórum específico para isso, tá? E, enfim, e aí os outros 2 cursos vão ser mais ou menos nesse mesmo modelo, tá? Então, vocês vão ter uma semana para ler o material, etc. A gente vai ter uma aula concentrada numa sexta tarde, e aí vocês vão ter mais alguns dias, quem não pôde assistir a aula gravada e responder as atividades, tá? Eu acho que de informes eram isso. Bom. Só lembrando que como esse é pré-requisito para os outros, mesmo, vocês vão fazer a inscrição agora, mas elas só vão ser efetivadas depois que a gente vê o cumprimento das atividades desse curso. Isso, a gente vai conferir lá o nome de vocês, ver, esse foi aprovado, esse não foi. Não, mas a gente pede que faça esse de agora por um motivo óbvio, né? São informações gerais que vocês precisam ter, porque aí nos outros 2 cursos a gente foca mais no assunto específico, tá? Bom, e antes que vocês queiram morrer, porque já estão cansados, vão para a última parte. Então, eu vou falar especificamente de como é a gestão dos resíduos aqui na UFSC, né? Uma forma mais geral. E queria primeiro destacar de novo, já tinha falado, mas queria reforçar que a UFSC conta com a Coordenadoria de Gestão Ambiental, que é um setor para tratar de todos os assuntos relacionados a coisas ambientais. Talvez vocês já tenham ouvido falar, já viram por aí o UFSC Sustentável,
Já viram esse UFSC Sustentável, logo, etc? Então, o UFSC Sustentável é um dos projetos, um dos programas da Coordenadoria de Gestão Ambiental, tá? Combate à dengue também é feito lá pela gente. A Sala Verde, que tem aqui no térreo da BO, aqui na lateral, também é da CGA, tá? Então, só para vocês terem uma ideia desse setor que existe na UFSC, que é bem importante, e eu falo isso porque, assim, eu estou na UFSC desde 2007, tudo bem que a CGA ela é de 2018, se eu não me engano, ela é um pouquinho mais recente, mas, assim, eu até entrar na UFSC como servidora não conhecia, e eu acho que é um setor importante, né? Então, só para lembrar. E aí também um pouco do histórico da UFSC, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, ou talvez não, mas a UFSC, além do campus aqui, dos campi que tem em Florianópolis, porque aqui em Florianópolis é espalhado, né? Principalmente o CCA, ou quase que só o CCA tem laboratórios espalhados por vários locais aqui da ilha, mas a UFSC também tem outros campi que a gente chama de campi fora de sede, né? Então, a UFSC já está em Araranguá, em Curitibanos, em Joinville, em Blumenau. E todos esses campi são resíduos perigosos de todos esses campi são gestados, né? Quem faz a gestão desses contratos e das coletas e tudo mais é a gente aqui na CGA, tá? Então, eu e a Paula, a gente cuida dos resíduos desses outros campi também. Claro que a distância, porque a gente não pode ir lá, né? Fazer a coleta, até gostaria, mas essa é uma vida bastante intensa, de muita viagem, mas a gente tem que cuidar desses contratos e dessas coletas também. E aí, então, né, só para um informe geral, aí que a UFSC tem uma população estimada em 50 mil pessoas, sendo que cerca de 40 mil são estudantes, tá? Então, é uma população bem grande, né? E aí, um pouquinho do histórico, né? Então, a gestão de resíduos na UFSC, ela iniciou em 2014. E, de novo, para mim, pelo menos 2014 foi ontem. É uma coisa muito recente. Antes de 2014, não existia um setor responsável pelos resíduos gerados na UFSC. Tá? Isso é uma coisa, para mim, assim, é bem assustadora, porque eu fico pensando, nossa, como é que se fazia, né? Às vezes é melhor nem tentar pensar como é que se fazia antes. Mas, então, a partir de 2014, uma engenheira sanitarista ela é colocada, então, para fazer essa função de gestão de resíduos, que foi a Sara. A Sara está na CGA até hoje. Hoje ela não cuida mais dos resíduos perigosos, mas ela é responsável pela parte de logística reversa. E agora também ela assumiu a parte de resíduos recicláveis, rejeitos e orgânicos, tá? Aí, a partir... volumosos também, obrigada. A partir de 2016 que ela conseguiu aderir mais 2 colegas, né, também uma engenheira sanitarista e aí na época um químico, e aí esse químico que assumiu a parte dos resíduos químicos na época, e aí em 2019 se abriu um precedente de que houvesse um biólogo para cuidar dos resíduos perigosos e não necessariamente um químico, tá? E aí a gente tem que... A gestão de resíduos, inicialmente, fazia parte da prefeitura universitária. Era vinculada à prefeitura universitária. Em 2018, que passou a ser na CGA, na Coordenadoria de Gestão Ambiental, porque fazia mais sentido. Então, na verdade, a CGA, eu acho que ela é desde 2016, tá? Eu acho que falei a informação errada. Mas, enfim, a partir de 2018 que a gestão de resíduos passou a ser parte da Coordenadoria de Gestão Ambiental, porque organizacionalmente faz muito mais sentido, né? E aí, para quem não conhece, a CGA fica no prédio da Reitoria 2, que fica aqui na Desembargador Vitor Lima, né, do lado de fora, aqui do ladinho do campus. E, sei lá, se algum dia alguém quiser conhecer e visitar a gente, é um escritório com um monte de gente, mas se alguém quiser ir lá visitar um dia e ver o pessoal e tal, está convidado a nos visitar. A gente fica no 4º andar, tá? E quais são essas atribuições que a gente tem ali na gestão de resíduos, tá? Então, a gente coordena a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos da UFSC, e aí é todos os tipos de resíduos, tá? Esse curso aqui, a gente está falando dos perigosos, mas todo resíduo, o copinho plástico que vocês colocaram na lixeira,
ou seja, ou na lixeira de reciclável, ou na lixeira de rejeito, ali, de resíduo comum, tudo isso, quem cuida assim, para que tudo isso seja destinado corretamente, é ali na gestão de resíduos, tá? Definir e divulgar diretrizes ligadas à gestão de resíduos. Então, a gente que acaba vendo essa questão de como vai fazer toda essa gestão, né, e definir esses parâmetros e essas regras internas para a UFSC, criar e fiscalizar o cumprimento de normas regulamentadoras para a gestão e gerenciamento dos resíduos conforme a legislação vigente, que era o que eu já tinha comentado com vocês, né? A gente tem que seguir, obviamente, a legislação para todas as etapas do gerenciamento de resíduos. Gerir e fiscalizar os contratos das empresas terceirizadas que fazem essa coleta, transporte e destinação dos resíduos. Auxiliar nas contratações que envolvem a geração de resíduos e logística reversa. Então, por exemplo, a gente auxilia quando, por exemplo, a UFSC tem que contratar uma empresa para fazer uma obra. Essa empresa que vai fazer a obra tem que ter no contrato que a empresa é responsável por destinar o resíduo de construção civil que vai ser gerado dessa obra. É um exemplo de algumas coisas que a gente auxilia na questão de contratos da UFSC, né? Elaborar e implantar políticas e programas de educação ambiental voltados para a gestão e gerenciamento de resíduos. Então, esse curso é um exemplo dessa atividade, né? Promover estudos e aplicação de alternativas para uma gestão de resíduos mais sustentável. A gente tem recentemente uma portaria que criou uma comissão para a gente fazer tratamento de resíduos nos laboratórios que tenham interesse em fazer essa atividade, né, de tratar resíduos. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer andar esse trabalho, mas a gente está visando isso justamente para conseguir ou descartar alguns resíduos diretamente na pia, nos laboratórios que estejam ligados à rede coletora de esgoto, ou minimamente reduzir a periculosidade de outros resíduos, tá? Por exemplo, né, um exemplo dessa atividade de estudos e aplicação de alternativas. Manter e divulgar qual e quantitativamente dados de geração de resíduos da UFSC. Então, se vocês entrarem no nosso site de gestão de resíduos, nos resíduos perigosos, ali, químicos infectantes, vai ter um linkzinho onde vocês conseguem acessar o quanto de resíduo tem sido gerado nos últimos anos na UFSC, tanto de químicos quanto de infectantes, tanto de Florianópolis quanto dos outros campos também. Oferecer capacitação, evento, ações de sensibilização, canais de informação, divulgação sobre as práticas de gestão e gerenciamento de resíduos, também esse curso é um exemplo, né? E oferecer assessoria no gerenciamento dos resíduos para os laboratórios e outros setores. Então, toda vez que vocês estiverem no laboratório de vocês, tiverem dúvidas sobre os resíduos que vocês têm lá, vocês podem entrar em contato com a gente, ou às vezes já aconteceu mais de uma vez de alguém estar com um problema com resíduo lá, né? Ai, meu Deus, esse reagente ficou aqui guardado, agora ele está saindo para fora, está tudo branco e reagindo com tudo, o que eu faço? Chama a gestão de resíduos, mais ou menos. A gente não vai fazer o direcionamento daquele resíduo, de embalar, etc. Mas a gente ajuda com orientações de como fazer para poder destinar aquele resíduo. Então, a gente dá orientações, caso alguém precise, né? Até para armazenar reagentes, agora com a Paula aqui, com a ajuda dela, a gente consegue até dar uma assessoria quando alguém tem dúvida, assim, como que eu organizo esse depósito de reagentes que eu tenho aqui, né? Então, a gente também consegue dar assessoria nesse sentido, tá? E aí, o convite para vocês, se vocês ainda não visitaram, visitar os nossos sites, tanto da gestão ambiental, que é da CGA, quanto o da gestão de resíduos. Provavelmente, quem trabalha diretamente com os resíduos de laboratório já deve ter entrado no nosso site de gestão de resíduos algumas vezes. E aí, lembrando que aqui vai ter todos os resíduos, né? Recicláveis, rejeitos, orgânicos, volumosos, lâmpadas. Então, tem informação de todos os tipos de resíduos gerados na UFSC aqui no site. Aí, aqui os nossos contatos, né? Aqui até eu esqueci de atualizar, que antes era no 7º andar, agora a gente está no 4º andar. Mas o nosso ramal de resíduos perigosos é esse 4229 e esse outro aqui é para os outros resíduos não perigosos, tá? Isso vai estar lá no slide, né?
E aí, só para vocês terem uma noção geral da nossa estrutura organizacional lá, a nossa coordenadora atual é a Cissa, que é a Ana Cecília, né? Ela é economista de formação. A gente conta com a Sara, que eu mencionei anteriormente, ela foi a primeira a tocar, né, criar a gestão de resíduos aí, né, organizar a gestão de resíduos, ela é pioneira, então quando ela chegou era tudo mato, né, e ela está com a gente até hoje. Eu, né, com os resíduos perigosos. A gente tem também a Branda, que ela ficava com os rejeitos orgânicos e recicláveis. Só que a Branda, no momento, ela foi para outro setor, ela está numa diretoria da praia agora, né? Então, temporariamente, ela não está lá com a gente, mas ela também é da CGA e cuida da parte dos resíduos não perigosos. A Paula, né, nossa colaboradora, e esperamos que consiga ficar na CGA, estamos trabalhando para isso. E aí, como eu tinha mencionado, os nossos bolsistas, especificamente dos resíduos perigosos, tá? Porque dos resíduos não perigosos tem outras duas bolsistas também da engenharia sanitária. Então, a gente tinha apresentado a Trícia e o Matheus, que está lá no cantinho, ele chegou depois, mas o Matheus é da engenharia sanitária, tá? Então, também a gente agradece muito ao trabalho dele, sempre nos ajudando aí para dar conta do serviço. Então, por ser um setor relativamente recente, por tratar de um tema tão complexo, né, a gestão de resíduos está ainda construindo algumas ações e programas, então a gente está sempre tentando melhorar as coisas. Então, vocês mesmos que estão lá no dia a dia, dos laboratórios, às vezes percebem alguma coisa que pensam, poxa, isso daqui podia ser diferente, podia ser melhor, entrem em contato com a gente. Às vezes não é daquele jeito que vocês acham que podia ser mais fácil, por algum motivo que infelizmente a gente tem que cumprir alguma regra, mas às vezes é só porque a gente não pensou naquilo, né? Então, sempre fiquem à vontade em fazer sugestões. Então, vamos falar dos resíduos gerados na UFSC. Afinal, quais são os resíduos, né? A gente falou bastante, mas reforçando, né? A gente está focando, óbvio, o curso é sobre resíduos perigosos, mas não são só resíduos perigosos que são gerados na universidade, né? Então, a gente gera rejeitos orgânicos, recicláveis secos, pó de capina, volumosos, e aí os infectantes químicos, lâmpadas inservíveis, que são lâmpadas queimadas, né? Pilhas e baterias e resíduos eletroeletrônicos. Então, aqueles três primeiros ali, eles são chamados, são considerados resíduos convencionais, então eles não são perigosos, né? Aí a gente tem que a pó de capina é um tipo de resíduo orgânico, tá? E aí os resíduos volumosos, que entra aí também os resíduos da construção civil, que eu comentei, né, que geralmente esses resíduos eles ficam por conta da própria empresa que faz obra aqui na UFSC, mas às vezes acontece de surgir alguns resíduos da construção civil que não são exatamente provenientes de obra, tá? E também restos de móveis, eletrodomésticos, etc., são considerados volumosos, tá? Alguns resíduos volumosos, eles até podem ser resíduos perigosos, como, por exemplo, telhas de amianto, tá? Felizmente, isso não aparece com frequência. E aí, todos os outros ali são considerados resíduos perigosos, porque ou são químicos ou são infectantes. E aí, então, como é que a gente faz o gerenciamento dos resíduos perigosos aqui na UFSC? Vou falar num geralzão, porque quando vocês forem fazer o curso ou de infectantes ou de químicos, aí a gente vai abordar especificamente cada um. Então, a gente tem 9 contratos de manejo de resíduo, tá? 3 contratos são de infectantes e 6 de químicos. Lembrando que isso é porque está abrangendo todos os campi, tá? Os contratos vigentes atuais, eles prevêem o descarte de agrotóxico, como eu tinha comentado, que antes não tinha, e também o descarte do subgrupo de infectante A5. A5, especificamente, é descarte de material contaminado com prion, tá? É bem específico, e até hoje a gente não teve essa solicitação de descarte. E também uma coisa muito importante que facilitou a vida foi incluir nesses contratos a entrega das embalagens para armazenar esses resíduos, porque antes as embalagens tinham que ser compradas pela UFSC.
E isso era toda uma dor de cabeça, porque quanto que compra, só pode comprar uma vez no ano, em que quantidade, tem que armazenar, era bem complexo. E aí hoje a gente conseguiu colocar nos contratos que a própria empresa que faz o serviço de coleta, transporte e destinação, eles fornecem a embalagem. Claro que não é de graça, né? Isso já entrou dentro do preço do contrato, mas eles fornecendo a embalagem fica muito mais prático para a gente fornecer para vocês, tá? Caso alguém tenha muito interesse e curiosidade, os nossos contratos todos estão disponíveis no site também, tá? E aí os detalhes de como solicitar as embalagens também tem um item específico no nosso site explicando certinho como pedir embalagem para resíduos. Então, o processo ocorre como, né? O que a empresa é responsável por fazer? A empresa é responsável pela coleta, né? Transporte, armazenamento temporário, aí o transporte do armazenamento temporário para a empresa que faz a destinação final desses resíduos, certo? E aqui é só para vocês terem uma ideia dos contratos que a gente tem, esses são para resíduos químicos, tá? Então, todos esses contratos aqui são de gerenciamento de resíduos químicos. Basicamente, em Florianópolis, quem tem o contrato com a gente é a empresa Proativa, mas nos outros campi é a empresa Observe, tá? Mas isso daqui em breve não vai fazer diferença nenhuma, porque todas elas foram compradas pela empresa Veolia, que é uma empresa francesa que veio para o Brasil e está comprando todas as empresas que fazem esse serviço de resíduo. E aqui é para vocês terem uma noção do custo que é. Tá? Eu botei alguns itens aqui, não vou, né, também esgotar todos os itens do contrato, mas se alguém tiver curiosidade, está tudo lá no site. Então, por exemplo, para formol, paga-se R$ 2,83 por quilo que é descartado. RPQ, que é resto de produto químico ou metal pesado, com resto de produto químico com metal pesado, revelador e fixador, R$ 2,72. Pode perguntar. Isso. Exatamente, muito bem levantado. Esse peso já inclui, porque a gente não tem como tirar o resíduo, né? Então a embalagem é pesada junto, tá? Aliás, isso daí é uma das coisas que para a empresa não é que tem uma vantagem, mas assim, como eles fornecem embalagem, eles fornecem também sabendo que isso vai voltar para eles, né? De alguma forma, mesmo que seja pagando pelo resíduo, certo? Então aqui é mais para vocês terem uma ideia dos valores. E aí vocês podem olhar para mim. Inclusive a gente tem um item específico que é coleta de formol com caminhão-pipa. Alguém tem ideia de por que a gente tem isso no contrato da UFSC? Saúde? Não, porque a gente não chega a atender, assim, não tem um volume tão grande da área da saúde que a gente coleta para precisar. Isso, anatômico, muito bem. Então, o CCB tem os laboratórios de anatomia, que ainda ficam lá na parte que a gente chama de CCB velho, que é lá na entrada do córrego, pela Carvoeira, né? Aquela parte do labirinto do Minotauro, lá que está para ser demolida. E aí, às vezes, são tanques de formol, que é justamente para fixar os corpos, né? Para estudos de anatomia. E aí, às vezes, eles têm que trocar esse material todo e aí é esvaziado os tanques, tá? Então, a gente tem um item que é só para coleta de formol com caminhão-pipa, porque literalmente vem um caminhão-pipa coletar, tá? E claro que daí, no caso, esse item acaba sendo mais caro. E aí vocês podem olhar esses valores e pensar, não é tão caro assim, né? Pois é, realmente esses valores estão muito abaixo do mercado, porque o que aconteceu? Na última licitação que teve do contrato, teve uma outra empresa que tentou sacanear a Proativa, tá? E eles jogaram o preço no pregão muito lá embaixo. E a Proativa foi lá e cobriu o preço. Então, por isso que esses valores estão muito abaixo do mercado. Por quê? Para a Proativa, muito provavelmente, a UFSC não deixa de ser um cartão de visitas, né? Eles vão oferecer o serviço deles para outros lugares, eles dizem, a gente atende a UFSC. E o pessoal sabe que a UFSC, por ser uma universidade federal, além da imagem institucional que a gente mantém, óbvio, né, tudo certinho, vai estar seguindo a legislação corretamente. Então, se a empresa consegue um contrato com a UFSC, provavelmente eles seguem a legislação corretamente, né? Então, assim, esses valores realmente eles são baixos, tá? Mas muito provavelmente ano
que vem ou no próximo, quando a gente tiver que renovar os contratos, esses valores não vão ficar assim baixinhos, né? Eles devem ficar próximo disso daqui ou até mais alto. Esses valores aqui são do outro contrato que é para curitibanos, tá? Que é com a outra empresa que é a Ambserv. Isso aqui está mais perto da realidade, tá? Então, esses valores são mais aproximados aí da realidade. E aí também, vocês podem olhar isso e pensar, também não é tão alto, mas vocês têm que pensar que isso aqui é por quilo de resíduo. Muitas vezes, em uma única coleta, o resto de produto químico, que é uma coisa muito frequente de ser descartada, né, porque é tudo misturado, vira resto de produto químico, às vezes a gente chega a coletar mais de 100 quilos, né, numa coleta, só de RPQ, só desse item aqui, de um deles, né, que é o RPQ, sem falar misturado com metal pesado. Revelador e fixador, a gente tem coletas grandes aqui na UFSC, grandes em parte, né, mas não deixa de ser grande. É por causa da odontologia, né, que tem as clínicas ali que tem a radiologia, então eles descartam bastante revelador e fixador, tá? Então, assim, se vocês forem pensar esses valores em escala de universidade, vocês conseguem ter uma ideia e vocês conseguem ver lá no nosso site os gastos que se tem por ano descartando resíduo. Pode perguntar. Essa alteração de valor que você falou, pode ter acontecido ano que vem, vai acontecer algum limite do laboratório de resíduo? Só para o pessoal de casa, caso, né, da videochamada, caso não tenha ouvido, o colega perguntou se essa alteração de valor que provavelmente vai acontecer no contrato, ela pode gerar uma limitação de geração de resíduos pelos laboratórios. Não, porque os contratos eles são feitos baseados nos dados que a gente tem de geração. Então, quando o contrato ele é proposto, ele já tem os valores estimados que a gente vai precisar para o que é gerado atualmente na UFSC. Então, a princípio, não. O que vai acontecer de fato é que a universidade vai ter um gasto maior com isso, vai aumentar o gasto, tá? Então, a princípio, não tem esse risco de cortar a quantidade. O que às vezes acontece é que aqui nos campi de Florianópolis nunca chegou a acontecer porque a gente consegue ter um controle, uma estimativa melhor da geração do que nos outros campi. Mas o que acontece é assim, a gente tem um saldo para cada item do contrato. Então, por exemplo, vamos dizer que o resto de produto químico a gente tem um saldo de, sei lá, 1 tonelada, vamos supor. Aí está chegando perto de 1 tonelada, que é o nosso saldo limite dentro do contrato. Dependendo do período do ano, se está próximo de renovar, a gente pode pedir para o pessoal segurar um pouquinho o resíduo para coletar na renovação do contrato, que daí zero saldo, né? Ou então a gente tem que fazer todo um processo burocrático que aconteceu esse ano com descarte de medicamento, que teve teve uma geração fora do comum de descarte de produtos com medicamento, e aí a gente teve que pedir uma adição daquele item, que é um processo bem mais burocrático. Então, assim, às vezes acontece de algum item do contrato a gente ter que manejar de alguma forma, porque está no limite do que a gente solicitou no contrato. Mas de não poder coletar, não é para acontecer. A menos que surja um resíduo que a gente tinha um descarte muito pequeno, previsto no contrato um volume baixo, e aí, de repente, do nada, um laboratório começa a gerar muito daquele resíduo. Aí talvez tenha que ter um controle, mas casos bem específicos só, tá? Mas não precisam gerar resíduo por causa disso. Não, tô brincando. Sempre tentar evitar, óbvio, né? E aí agora, com relação aos resíduos infectantes, o procedimento é o mesmo, né? Coleta, transporte, armazenamento temporário, transporte para destinação final. Ali faltou um item, mas enfim, né? No caso de resíduos infectantes, muitas vezes esse resíduo entre a coleta e o armazenamento temporário, ele vai ter que passar por um tratamento, tá? Dependendo do resíduo. Mas isso a gente vai falar melhor no curso específico, tá? E aí, no caso de resíduos infectantes, a gente não tem coleta em Blumenau e em Joinville, porque esses campi não geram esse tipo de resíduo. E aí, de novo, né, a Proativa é a empresa que tem um contrato com a gente aqui em Florianópolis, e os outros 2 campi é a empresa Ambserv. E aí, aqui, de novo, os valores para vocês terem uma noção.
E, novamente, esses valores é a mesma coisa que para Florianópolis dos químicos aconteceu para os infectantes. Vejam que é um valor ridículo, né? É um valor muito baixo, mas foi essa questão que aconteceu na hora do pregão e a empresa queria muito o contrato, aí ela acabou diminuindo bastante o preço. Mas esse valor aqui que é cobrado para curitibanos é mais perto da realidade do mercado que a gente tem hoje, né? Então vejam que é um valor bem distinto. Então, provavelmente, no próximo contrato, a gente vai ter um valor mais próximo disso daqui, tá? E aí, na prática, né, no trabalho de campo, como é que a gente faz isso? Antes do trabalho de campo, esqueci dessa parte. O passo a passo geral, né? Como é que eu faço a solicitação, como é que eu descarto o meu resíduo? O primeiro passo é o laboratório ou o setor gerador ter um cadastro conosco, né? Porque a gente precisa ter um controle de quem que gera, né? Quanto mais ou menos cada setor ou cada departamento gera. Então, tem que ter um cadastro do laboratório do setor que gera o resíduo. Depois que tem o cadastro, o laboratório, o gerador, pode fazer a solicitação. E aí no site tem todo o passo a passo certinho, né? Aqui em Florianópolis, a gente faz tudo por SPA, que é uma solicitação digital, tá? Mas para os outros campi é feito ainda por e-mail, tá? Um sistema diferente que o pessoal preenche o formulário e encaminha para a gente por e-mail. Então, aqui foi o que eu botei, né? Em Florianópolis é via SPA, e aí nos outros campi vai ser, cada um tem um endereço de e-mail específico para enviar a solicitação de coleta. E aí, tanto quem manda por SPA quanto quem vai enviar por e-mail tem que preencher esse formulário aqui de solicitação de coleta, né? Que tem os dados ali indicando quem que é o solicitante, quem que é o gerador do resíduo, e nesse lado aqui é para descrever o resíduo bem bonitinho, para a gente saber o que é e a quantidade que está indo. Senão vai receber e-mail perguntando. Senão vai receber e-mail perguntando: o que é esse resíduo? Do TCC do Lucas não me serve. Tá? Não dá, gente. E aí também para Florianópolis, talvez vocês já conheçam lá do nosso site, a gente tem esse calendário de coleta, né? E aí aqui a gente teve que dividir em 4 períodos diferentes, porque é impossível a gente fazer a coleta em todos os laboratórios. Mesmo só da Trindade, a gente não tem como coletar todos os resíduos num dia só, tá? Porque o que acontece? A empresa vem com o caminhão, a gente tem o período da manhã para coletar. Por que o período da manhã? Porque a galera que vem coletar a empresa, eles ainda vão ter que levar esse resíduo no mesmo dia até Biguaçu, que é onde fica o armazenamento temporário da Proativa. E aí o mesmo pessoal que veio aqui, passou a manhã inteira coletando resíduo, eles vão ter que descarregar esse resíduo lá, tá? Então tem tudo isso e mais o trânsito de Florianópolis até Biguaçu, ali umas 11 horas, meio-dia, que não é nada fácil. Então, por causa de toda essa logística, não tem, e a gente também não ia aguentar, né, Paula, passar, sei lá, das 7 da manhã às 7 da noite coletando resíduo para coletar tudo num dia só. Então, às vezes as pessoas devem ficar pensando, pô, mas uma vez por mês vocês estão de sacanagem, né? A gente tem que ficar guardando aqui o resíduo. Infelizmente, a gente não tem condição de coletar mais de uma vez por mês nos mesmos laboratórios, porque a gente faz, toda semana a gente coleta em algum local diferente, né? A única coleta que a gente não acompanha pessoalmente, além das coletas que ocorrem nos campi, né, que a gente não tem, nos campi fora de sede, que a gente não tem como ir para as outras cidades, é o que a gente chama de CCA distante. São laboratórios do CCA que tem na Barra da Lagoa, no Pântano do Sul, na Fazenda da Ressacada, enfim, são esses laboratórios espalhados. Aí a gente não vai lá para a coleta, são os fiscais setoriais que acompanham essa coleta e aí a gente recebe os dados da coleta depois. Os outros daqui da Trindade e o do CCA do Itacorubi, a gente vai junto nos laboratórios acompanhar a coleta. E aí também como que faz o acondicionamento do resíduo, tá tudo explicadinho lá no nosso site, tá? Explicando certinho como que faz, qual que é a embalagem, qual que é o limite da embalagem, etc. Também a gente vai entrar tudo em detalhe específico em cada curso, né? O dos infectantes é parecido, mas não é igual, né? Então também tem que fazer o cadastro, na verdade a página para o cadastro é o mesmo dos químicos, né? Primeiro tem que cadastrar o laboratório ou o setor gerador.
As coletas dos infectantes, elas são diferentes por quê? O infectante não é um resíduo que dá para armazenar por muito tempo e também é um resíduo que ele é gerado em maior quantidade que os resíduos químicos, tá? Então, por exemplo, as clínicas ali da odontologia, a gente tem coleta 3 vezes na semana. Então, segunda, quarta e sexta, o caminhão passa ali para coletar os resíduos da odonto, que na verdade não são só da odonto, são de todo o CCS, mas a maioria dos resíduos é gerado nas clínicas de odontologia. Por quê? Porque não, primeiro que são poucos contentores para conseguir armazenar esse resíduo, e segundo que é um volume bastante grande, tá? Então, as coletas de resíduos infectantes, elas são semanais, dependendo, tem pontos de coletas em que ocorre já semanalmente, sem a gente precisar agendar nem nada, tá? Como eu falei, as clínicas da Odonto é um exemplo, na Farmaco, que recebe todos os resíduos infectantes do CCB, também é uma vez na semana, nas quartas-feiras. Os laboratórios lá no CCA, tem um departamento lá que também tem uma coleta semanal dos resíduos, tá? Outros laboratórios que tenham descarte esporádico de resíduo infectante, aí eles entram em contato com a gente para agendar essa coleta. Aí aqui os exemplos que eu falei, né? A odontologia tem toda semana, a farmacologia também, o biotério central também, e cada um desses locais vai ter um fiscal setorial que é responsável por acompanhar essa coleta, porque também não tem condição da gente ficar indo em todos esses locais todos os dias da semana. Aqui também são os outros laboratórios, né, lá do CCA, que tem coleta semanal de infectantes. E aí, os campos fora de sede, essa coleta é feita junto com os resíduos químicos, tá? A coleta de resíduos perigosos nos campos fora de sede, tanto químico quanto infectante, né? Exceto curitibanos, que tem uma geração de resíduo constante e aí a coleta é semanal, os outros campos é por agendamento e ocorre a cada 2, 3 meses ou a cada 5, 6 meses. E aí o pessoal desses campos, os fiscais setoriais, entram em contato com a gente para agendar essa coleta. E aí químicos infectantes é coletado tudo junto, porque não tem condição de fazer tudo em separado. E também não é uma quantidade tão grande quanto aqui. E aí, por fim, dependendo do tipo de resíduo infectante, tem que ter um tratamento prévio no próprio laboratório antes desse resíduo ser encaminhado para a coleta, tá? Todas essas informações também tem lá no nosso site. Também as informações de armazenamento e rotulagem, né? De acondicionamento e rotulagem, tá? E aí, como eu tinha mencionado, antes da gente ir para a coleta, a gente tem que emitir esse documento que é chamado de Manifesto de Transporte de Resíduos. Por isso que é importante vocês terem o cuidado de listar certinho no pedido de vocês os tipos de resíduo, porque se na hora vocês quiserem descartar outro tipo de resíduo que a gente não tenha emitido esse documento previamente, porque não estava previsto de ser descartado, a gente não pode enviar esse resíduo, porque a gente não tem esse documento para o transporte. E aí esse documento é a certificação de destinação final, que é depois que o resíduo é destinado, a gente tem esse certificado que comprova a destinação dele. E aí, de novo, né, eu já tinha posto lá na outra apresentação, essa daqui é a cara do site lá onde a gente faz a emissão desses documentos. E aí, na prática, né, o pessoal da Química aí reconhece o local. Então, no dia da coleta, esses 2 rapazes são os que acompanham a gente, eles são da empresa, né, e aí eles acompanham a gente para auxiliar na coleta, e aí a gente vai nos laboratórios, né, confere todas as etiquetas, tudo certinho, coloca o resíduo aqui, e aí eles vão colocando dentro dos contentores para levar até o caminhão. Aí no caminhão, né, repare que o EPI ali está certinho, né? No caminhão, então, a gente organiza isso por grupo de resíduos, né? Cada resíduo é separado em grupos conforme o MTR, que é o que a gente também depois vai pagar por tipo de resíduo, né, para a empresa. E aí é realizada a pesagem, né? Então, a balança que está ligada ao caminhão, e lá na frente do caminhão, na cabine, vai ter uma balança, uma impressora que registra o peso desse resíduo. Então, aqui parece simples, é só um saquinho, mas às vezes o
o Cícero, que é o rapaz que trabalha na empresa, ele faz uma pilha enorme de bombona e tudo para ir pesar tudo de uma vez só na balança, tá? Não é pesado resíduo por resíduo, é pesado todos os tipos de resíduo ao mesmo tempo. E aí, pesando o resíduo, é impresso por essa impressora que está ligada à balança, essa etiqueta aqui. E aí, essa etiqueta é o nosso controle, que depois vai servir tanto para a gente saber o quanto está sendo gerado de resíduo na UFSC, quanto a gente saber o quanto vai ser pago para a empresa, já que a gente paga por peso de resíduo, né? Então, na etiqueta vai ter a data da coleta, o horário da coleta, e aí aqui o peso do resíduo. E aí a gente anota onde foi coletado esse resíduo, né? Aqui, no caso, esse resíduo foi coletado na engenharia química, né? A gente anota o tipo de resíduo, e no caso aqui é resto de produto químico com metal pesado, o item do contrato, isso daqui é para o controle mais da empresa, né? E aí a gente fica com uma versão da etiqueta que tem a assinatura do motorista, e eles levam a versão da etiqueta que tem a nossa rúbrica, né? Que é o controle tanto da empresa quanto nosso. No caso da coleta dos resíduos infectantes, o caminhão é diferente, tá? Esse caminhão aqui ele é utilizado para coleta de resíduos A4, tá? São os infectantes menos perigosos, vamos dizer assim. E aí o procedimento é um pouco diferente, porque aí esse caminhão ele tem toda uma estrutura para que o contentor, não esse grandão, mas aquele contentor mais fininho, né, que estava no outro slide, o contentor ele é erguido pelo caminhão, porque no caso dos infectantes existe um risco muito maior da pessoa se contaminar manipulando o resíduo, né? Então eles não manipulam o resíduo. Então o caminhão mesmo joga o resíduo para dentro ali e aí já fica mais seguro esse transporte, esse descarte. E aí, como a gente não está presencialmente nessa coleta dos resíduos infectantes, os fiscais setoriais, eles que recebem a etiqueta de pesagem. E aí, no final do mês, eles enviam um relatório para a gente. E aí, no relatório, vem indicando de onde é a coleta, né, o nome do fiscal setorial, e aí aquelas etiquetinhas, eles colam no relatório e aí enviam para a gente, que daí a gente tem como fazer controle da pesagem. E aí, quem coloca todos esses valores em tabelas para a gente são os nossos queridos bolsistas, que estão sempre preenchendo tabela lá para a gente. E aí também, né, como eu tinha dito, lá no final, quando esses resíduos foram finalmente destinados, sejam os químicos, sejam os infectantes, é gerado um certificado de destinação final, que é esse segundo documento aqui, que também são os nossos bolsistas que ficam lá no site olhando quando a gente já tem um desses certificados, e esses certificados todos ficam armazenados nas nossas pastas lá, porque qualquer problema, qualquer coisa que a gente precise comprovar a destinação dos resíduos, está tudo certificado. Aqui é um zoom, né, no documento. Então, para vocês terem uma noção, aquele primeiro aqui, esse aqui, é o MTR. Então, no MTR vai a identificação do gerador do resíduo, a identificação do transportador. Se for resíduo químico, tem a identificação do destinador temporário, que é onde fica... do armazenador temporário, que é onde fica armazenado o resíduo químico até ele ser encaminhado para a empresa que vai destinar. E aí, por fim, a identificação do destinador desse resíduo, qual que é a empresa que vai destinar esse resíduo, tá? E aí também tem a informação do peso do resíduo que foi transportado aquele dia. Isso é feito a posteriori, óbvio, porque quando a gente vai para a coleta, a gente não sabe o quanto efetivamente do resíduo vai ser coletado, então isso é corrigido depois que é feito o transporte e a pesagem, né? E também tem a descrição do resíduo, como que ele vai ser destinado, também aparece no MTR, se vai ser incineração, se vai ser aterro industrial, se vai ser coprocessamento, isso também é uma informação que vai no MTR, tá? E esse outro aqui está garantindo que o resíduo, né, especificado lá no MTR número tal, ele foi destinado para incineração, por exemplo, que era o que estava previsto para acontecer com o resíduo. Tá? Lembrando, então, eu já tinha comentado antes, isso está previsto tanto em legislação estadual, esse MTR, quanto em legislação federal. Gente, vocês sobreviveram à primeira parte do curso. Então, que horas são, Paulo, por favor? 6 horas, pontualmente, ó. Gente, muito obrigada, tá? Qualquer dúvida, mandem lá no fórum de dúvidas, mandem e-mail,
perto. Se inscrevam lá nos outros cursos, conforme o interesse de vocês. E muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Espero que tenham gostado e tenham um ótimo fim de semana. E é isso aí, gente. Nos encontramos de novo em breve. Até mais.